Graça e paz, irmãos. As crianças já estão lá se preparando para a apresentação de Natal. Então, legal, e aqui estamos. Penúltimo culto do ano. O ano está se findando. E obrigado, Senhor, por tudo que Ele fez. Deve ser a nossa oração. Como Paulo nos ensina, em tudo dá graças. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Então vamos lá, gente, abrindo nossas Bíblias. Talvez algum nem precise, porque já sabe de cor, mas o segundo verso eu sei que a maioria não conhece. Então abra em João 3,16. Nós vamos ler o 16 e o 17. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por esse ano de vida. Obrigado pela liberdade religiosa que o Senhor tem nos garantido. Obrigado porque livremente, Senhor, podemos de portas abertas cultuar o Seu nome. Eu oro neste momento por aqueles que não gozam dessa liberdade e peço a Tua misericórdia e graça sobre eles, fortalecendo-os a continuarem firmes no bom combate da fé. Dá-nos agora da Tua iluminação, fale conosco, nos preparando para um Natal com o significado real, que é Cristo Jesus em nós, na terra, o Verbo que se fez carne. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a história do Natal é primeiramente a manifestação do amor de Deus. A manifestação do Filho dele, a manifestação do seu amor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, aqui diz João. Se não fosse o amor de Deus, não haveria tudo isso que nós celebramos. Se Deus não tivesse amado o mundo e enviado o seu Filho Jesus, talvez esse mundo nem existisse. Eu não sei como o mundo estaria se não houvesse uma parcela na terra chamada corpo de Cristo. Eu não sei como seria um mundo sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é consequência de Jesus que vem, Jesus que morre, Jesus que ressuscita e Jesus que envia o Espírito Santo para continuar. De modo que se Deus não tivesse amado o mundo, se acontecesse aquilo que aconteceu na época de Noé, o dilúvio que destrói tudo, se acontecesse uma segunda vez, Deus olhando para a terra e falasse: chega. Da primeira vez eu salvei Noé e sua família, mas dessa vez eu não quero, chega, não tenho mais ninguém, eu vou logo acabar com tudo. Se por acaso isso tivesse acontecido, ou se Deus, ao invés de acabar com o mundo, tivesse simplesmente deixado o mundo sem sua presença, eu acho que nós já teríamos acabado uns com os outros. Não acho que teríamos resistido. Mas o amor dele, então, é a primeira manifestação. A história do Natal é a primeira manifestação do amor dele. O amor dele é o que garante tudo isso que fazemos. Segundo, a história do Natal é uma história de obediência dos personagens, do início da história. É uma história de obediência, é uma história de fé e é uma história do cuidado de Deus. De modo que hoje eu gostaria de falar sobre isso, terminando a nossa série de Natal, no que eu chamei de anjos, fé, obediência e o cuidado de Deus. O amor de Deus se manifestou na terra, como disse, através do seu amor. Jesus manifesto dentro do ventre de uma mulher, Maria, visitada pelo anjo Gabriel. Gabriel, o anjo que trouxe as notícias. Notícias boas e notícias ruins. Por falar em anjo, a Bíblia só nomeia 2 anjos em toda ela. A Bíblia só diz para a gente que existe
em nome, conhecido por nós, o Gabriel. Esse Gabriel, ele aparece a primeira vez lá em Daniel, no capítulo 8, quando Daniel está com problemas para entender as visões. Concordamos que entender visão não é um negócio fácil. E diante do drama, da interpretação daquilo que via, a Bíblia diz que vem Gabriel para dar o significado das visões que Daniel estava tendo. Gabriel vem então como o intérprete. Está lá no capítulo 8, divirta-se em casa. Depois, Gabriel aparece de novo, enquanto Daniel está em oração. Gabriel aparece, e a Bíblia diz que estava ali na hora do sacrifício da tarde. Vem Gabriel de novo em ação, no livro de Daniel, capítulo 9. Se você quiser saber exatamente a função desse Gabriel, desse anjo, que tem como um dos significados do seu nome, possivelmente Deus é meu herói, a sua função era de estar na presença de Deus, era como um mordomo particular de Deus. Quando Gabriel se encontra com Zacarias, dentro ali do templo, e fala para ele, vai vir um filho, e que Zacarias não acredita, lembra que ele fica mudo, o anúncio de João Batista, e Gabriel diz a seguinte sentença: eu sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Olha que statement, que declaração. Eu sou aquele que permanece, que está na presença de Deus. E eu fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. E só para continuar o contexto, você lembra que as boas novas eram: você não vai mais falar, porque duvidou de que Deus estava te dando um milagre. Você vai ficar mudo por 9 meses, quando seu filho nascer, você volta a falar, para você lembrar que quando Deus fala, Deus cumpre. O segundo anjo, só para o seu conhecimento, o nome dele é Miguel. Miguel também revelado primeiramente em Daniel, então Daniel é o livro da anjologia. É aquele que aparece naquele momento lindo das chamadas 3 semanas de Daniel. Lembra? Daniel orando por 3 semanas, orando. Quando chega a resposta depois de 21 dias, a resposta vem seguinte: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a resposta saiu dos céus. O que é uma revelação fantástica. Mas o demônio, o capeta maior, o principado lá da Pérsia, me impediu de chegar a você. A luta foi tão violenta que eu tive que pedir reforço. E o reforço veio com a manifestação do segundo nome angélico da Bíblia, Miguel. O Miguel, que é um dos príncipes supremos, é o que diz o texto, um dos príncipes supremos, que veio à minha ajuda, pois eu fui impedido. Em outras palavras, quesito guerra não é com Gabriel. Gabriel não arranca espada e sai para a batalha. Ele está na presença de Deus, ele é um emissário, ele é um mordomo, ele é um que serve, ele é um que fala. Mas tiver que pegar em arma, tiver que ter briga, o camarada é o Miguel. Em Daniel 10, 21, vem o job description final. Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. A história continuaria, eu deixo isso para um dia nas nossas aulas, né, Edu, para a gente falar mais sobre anjos. E aí esse Gabriel, então, vem, se encontra com Maria e pergunta para ela. Maria pergunta para ele: como vai acontecer isso? Deus amou o mundo, Deus vai cumprir sua promessa, mas eu sou virgem. E o anjo responde: o Espírito de Deus virá sobre ti, o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O que a Maria diz diante dessa boa e má notícia? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí o anjo parte. Por que boa e má notícia? Boa para o mundo que esperava a redenção. Mas se você fosse uma mulher vivendo na Palestina antiga, uma mulher nova, uma mulher noiva, uma mulher virgem, uma mulher que não teve nenhuma relação, uma mulher que o casamento naquela época não significava isso que a gente tem hoje. Vieram bonitinho, né?
casaram na igreja porque se amaram, cultivaram um amor, cresceram como namorados, e aí trabalharam, construíram sua casa, arrumaram os móveis e então se casaram. Naquela época, o casamento era arranjado. Eram os pais que arranjavam o casamento dos filhos. A Bíblia não menciona nada sobre papai e mamãe de Maria, nem papai e mamãe de José. Entretanto, toda a história que nós temos relato, até a terminologia, as palavras que eram usadas para um casamento, é de arrepiar o cabelo. Sabe por quê? Porque uma das primeiras palavras da terminologia do casamento, da época que Jesus nasceu, é: uma mulher pode ser comprada por dinheiro, por contrato ou por decisão. Comprada. Se José e Maria, então, seguiram o perfil da época, com certeza, então, ela foi comprada, possivelmente, e o pai e a mãe dela que ganharam o dinheiro. Porque aqui o dinheiro também não ia para a mulher, ia para a família. Nós queremos acreditar e acreditamos que ali houve, e tem base bíblica para isso, amor. Que não foi um arranjo que contrariava o desejo de José e Maria para se casar. Como é que você sabe isso? Eu sei isso porque depois que Maria vem com essa informação e passa para José essa informação, a Bíblia nos diz que José, não querendo difamá-la, pensou em terminar o casamento secretamente. O que isso significa? Que um casamento, um noivado, deveria ser terminado perante também as testemunhas do noivado. Eu me noivei perante testemunhas, família e testemunhas, então eu deveria chamar as testemunhas e falar: essa mulher não presta, essa mulher apareceu grávida, não tenho nada a ver com isso, não fui eu. Mulher, você confirma que não fui eu? Confirmo. Então, essa mulher se torna objeto de apedrejamento, porque foi uma adúltera. Mas a Bíblia diz que José, não querendo difamar, eu te pergunto, se você sentisse o corno e odiasse a sua mulher, a sua noiva, porque seus pais que arrumaram, você iria fazer toda essa beleza? Ia nada. Você ia falar: agora é minha vingança. Eu não queria mesmo, mas agora eu vou acabar com a vida dela. Porque eu não engulo essa historinha aí de Espírito Santo engravidando gente. Eu não engulo esse negócio. Mas José, a exemplo de Maria, ele faz exatamente o igual. Ele está vivendo o conflito desses problemas, da difamação, do alvo de discriminação que se tornou Maria, ele do lado dela. Imagine, gente, o pai e a mãe de Maria. Nós não sabemos, será que eles eram seres espirituais? Que falaram: filhinha, a gente acredita em você. Que mãe aqui acreditaria nisso? Fico imaginando, eu me pergunto isso. Camila chega para mim: papai, estou grávida do Espírito Santo. Ele mora no Espírito Santo? Ela é da terra do Márcio? Não dá. Eu fico imaginando, então, o drama que diz: boas notícias para o mundo, mas más notícias para quem vai aguentar. Aguentar o quê? A bênção. Guarda isso no teu coração. Quem vai carregar a bênção, já começa carregando a bênção com o drama da bênção. E a gente gosta de falar entre nós que bênção é bênção. Se não trouxe problema, não é bênção. Isso é a antítese do nascimento de Jesus na terra. O nascimento de Jesus na terra, que foi com certeza a maior bênção que o mundo recebeu, veio trazendo isolamento social, frustração, problema, acusação para uma mulher inocente e virgem. O carregar 9 meses essa criança, o Salvador do mundo, Emanuel, veio com o peso da difamação. Safada. É que esse papinho nada. Imagina as fofoqueiras da época. Imagina aquelas que queriam ter se casado com José e não conseguiram, porque o pai escolheu Maria. Bem que eu sabia que essa mulher não prestava. Não é assim no mundo da concorrência, mulheres? Não é assim? É assim.
Mas ela ouviu, engoliu, se calou e disse que cumpra-se em mim a sua palavra. José fez exatamente igual. O anjo aparece de novo na história. Dessa vez, anjo não aparece fisicamente. A Bíblia diz que um anjo apareceu dentro do sonho de José. E esse anjo ali dentro do sonho de José, literalmente tenta apaziguar o seu coração, dizendo: ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você, José, deverá dar o nome, porque naquela cultura era o pai que nomeava o nome no dia da circuncisão. É você, José, o filho que não é seu vai ser ganhar o nome por você. Olha, imagina, Lázaro. O filho que não é seu, você que vai dar o nome para ele. E esse filho vai chamar Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José, primeiramente, porque filho de Davi é terminologia messiânica. Ele é o filho de... Na Nazaré, ele é filho de José. É só quem é cego, mas vê com o Espírito, que chama ele Yeshua ben Davi, tem misericórdia de mim, o cego de Jericó pedindo por um milagre. Para o povo, é Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de Davi. E vai lá José e acredita isso, e a Bíblia diz que ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus, olha que lindo. Ele se segurou, ele completou sua missão, não se permitiu ter contato sexual com ela, e obedeceu e falou: o nome dele é Jesus. Então a história do Natal é a história primeiramente do amor de Deus. Segundo, de fé, obediência e cuidado de Deus. Maria e José acreditaram. Maria e José obedeceram. Maria e José, vou repetir, sofreram com a bênção que receberam. Sofreram. Agora vem o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus na história do Natal é a manifestação angélica também. Vem aqui esses anjos. Haviam pastores que estavam no campo. Eles estavam ali nas redondezas, dentro de Belém, e a Bíblia diz que vem um anjo do Senhor, apareceu-lhes, e começa aquele anúncio lindo. Hoje na cidade de Davi, Lucas 2, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Isso será um sinal, vocês vão para lá, vão encontrar um bebê numa manjedoura. Um bebê, como aqui no trabalho lindo que fizemos, você pode olhar à direita, vai estar lá no local onde animal come. É lá que ele vai estar. Nesse momento, esse anjo, presta atenção, este anjo singular é cercado de uma hoste, de um exército celestial, de mais anjos, que fazem o coro do Gloria in excelsis Deo, no latim, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Os anjos partem, os anjos confirmaram com os pastores, e eles concluíram que vamos até Belém ver o que está acontecendo lá. O que tem de cuidado de Deus nisso? O cuidado de Deus aqui está no seguinte ponto, irmãos e irmãs. Maria acreditou na história. José acreditou na história. Disseram: estamos aqui, eis-nos aqui, vamos encarar o problema. Agora era Deus tocando gente de fora para ir confirmar a bênção. Por quê? Porque a difamação continuava, porque a história continuava, e dúvidas aparecem na cabeça de todos nós se desconectarmos de Deus. Quando a gente se desconecta de Deus, a gente não consegue mais interpretar sinal nenhum, e os sinais que foram dados anteriormente são esquecidos. Quer que eu repita? Quando estamos desconectados com Deus, os sinais que ganhamos, eles desaparecem, nós não interpretamos mais nada. Deus aqui levanta naquela noite especial, gente de fora, pastores de fora, vão lá e contem a mesma história. Qual é a mesma história? Anjo aparece, anjo fala, anjo confirma, anjo dá a rota, anjo dá o caminho, vai lá e celebre, é verdade. Para que Maria e José ali, estando ali depois do grito, depois da dor do parto, depois daquele filme de terror que é nascer uma criança durante o grito. A não ser que você ficou muda ali aguentando, algumas conseguem. A maioria berra. Normal, porque dói.
Diante daquele momento do nascimento, que é comum a todas as mulheres que têm esse momento lindo, chega a gente de fora dizendo, confirmamos, a história é a mesma. Você não está enganada, Maria. José, você não está enganado, José. Nós ouvimos a mesma história. O anjo disse, o anjo confirmou. E com certeza o coração deles naquela hora é apaziguado novamente. Sim, é Emanuel que está aqui. Eu não vou ter que me preocupar. Eu não vou ter que agora voltar para casa, quando eu voltar para Nazaré, enfrentar as pessoas lá com uma criança na mão, quando perguntarem para mim, o filho é seu? Não, o filho não é meu, o filho é meu por adoção, mas eu vou ter que falar a verdade. E a verdade é, o filho não é meu. E quando os parentes chegarem próximos, vamos fazer o chá do bebê? Vamos fazer o chá do bebê. Mas não precisa falar como é a cara do pai, porque não é. Você já parou para pensar nisso? Imagina os falsos da Palestina. Como parece com você? Não parece. Não sou eu. A gente não pensa nessas coisas, né? A gente não pensa nesses detalhes. Mas aí José tinha o quê? Mais uma imagem, a imagem de pastores que vieram de fora dizer, o anjo veio até nós e disse, confirmou, ele é o filho de Deus, José, ser apaziguado. Mas Deus cuida uma, cuida duas, cuida três, Deus fica cuidando da gente. E aí o tempo passa, o nascimento acaba, a natividade acaba, os pastores vão embora, tem que limpar a sujeira do parto, o dia continua, e a Bíblia põe um detalhezinho lindo, ela fala o seguinte, que José e Maria não partem de Belém, eles ficam em Belém. Eles não vão no dia seguinte embora, acabou o recenseamento, acabou o parto, poderia terminar assim, né? E depois do nascimento, José concluiu o recenseamento, o seu papel burocrático perante a sociedade, e voltou para casa, não termina assim não. A Bíblia diz que eles permanecem em Belém. Eles ficam em Belém. E em Belém eles recebem a visita dos magos. Magos que viajaram por longa distância. Magos que vão e que confirmam mais uma vez a história. Vocês não estão loucos. Nasceu, o show do dia passou. É igual pós-natal. Boxing Day, daquela leve depressão, não sei quanto a você, mas eu fico. Quando você vê que tem que desmontar a árvore, acabou o Natal, é só o ano que vem, dá uma tristeza. O rush do Natal é gostoso, é preparando, é pensando, é o peru, é Jesus, é estudar a Bíblia, são os carols, é cantar. Aí acaba, você fala, caramba, só o ano que vem. José e Maria, então, vivendo esse, acabou, ele nasceu, daqui a pouco é hora de enfrentar a verdade, daqui a pouco é hora de voltar para casa, Nazaré, daqui a pouco é hora de encontrar os meus vizinhos e falar para eles, estamos juntos, é enfrentar aqueles que falaram, termina, joga, para, enfrentá-los e falar, não. Na hora que talvez o coração está melindroso, será que é de novo? Deus manda mais um grupo de gente do Oriente, e dessa vez vem com ouro, vem com incenso, vem com bálsamo que é a mirra, e fala, nós vimos essa estrela, nós vimos o mover da natureza, do cosmos, dos planetas, e isso fez com que nós viajássemos até aqui, para adorar. E para ofertar. Nós reconhecemos essa criança como rei. De novo, José e Maria, é verdade. A história de Natal é a história de fé, obediência, cuidado de Deus, como consequência do amor de quem nos amou primeiro. José é verdade. E aí a Bíblia diz que após esse momento os magos partem. E depois que os magos partem, José então fortalecido, ele tem já várias informações, vários encontros metafísicos, além do físico. Maria e o anjo, José e o anjo no sonho, o anjo e os pastores, a estrela, a natureza e os magos. E aí, de novo, anjo. E dinheiro, né? Todo mundo gosta do sinal dinheiro, né? Não é verdade? Você não se sente abençoado quando você está com grana no bolso? Olha, isso é comum. E aí, meu irmão, está uma bênção. Por que não? Porque deu certo o trabalho. É impressionante. As nossas bênçãos, elas estão quase sempre vinculadas com dinheiro.
E Jesus foi abençoado também com ouro, sim, ouro. Ele precisava viver. Né? Alguém precisava pagar a conta da comida do menino Jesus. Menino Jesus, Santo Jesus, Little Lord Jesus, mas tomava leite, comia, vida normal. E aí, quando eles estão nesse momento pronto, para então vamos retomar a vida, vem mais um anjo. E o anjo aparece a José e a Bíblia diz, depois que partiram quem? Os magos. Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Impressionante, né? Com Maria era visual, com José era via sonho. Com Maria se manifestava o clarão, com José ele dormia e via dormindo. Apareceu a José em sonho e disse, levante-se. Que pesadelo, né? Tome o menino, sua mãe e fuja para o Egito. Gente, o que significa ouvir isso no meio da noite por um anjo que não dá tempo para você falar amanhã, quando você acordar, você prepara tudo. Não. O sonho já vem um despertador do céu. Levante, pegue sua família e cai fora. Para onde? Para o Egito. Qual que é o problema desse texto? Qual que é o problema? O Egito é? Não é esse o problema, o Egito é grande. Qual é o problema? Vai para o Egito. Qual é o problema? José é um homem temente a Deus, lembra disso? Ele era justo, homem temente a Deus, não queria difamá-lo. Nós temos o que ele era, nós temos a personalidade, o perfil dele, homem de Deus. Qual o problema então? Um anjo te despertar no meio da noite e falar, agora é para você queimar o chão. E para o Egito. O problema é que para todo hebreu existia uma ordem, jamais volte para o Egito. Quando vocês foram escravos na terra do Egito, não volte para o Egito. O Antigo Testamento é cheio disso. Da mesma forma, quer um outro exemplo? Não seja reconstruída Jericó. Aquele que reconstruir Jericó, que perca o seu próprio ente querido, como aconteceu na história bíblica. Por quê? Porque Jericó foi destruída, foram inimigos de Israel. Não volte, não retrocesse. Existia essa lei clara, não volte para a terra do Egito. Mas agora chega Deus, através do anjo do Senhor, e fala para ele, em toda regra tem uma exceção, e a exceção é o desconhecido. E o desconhecido, segundo o que eu já falei para vocês, através da boca do meu servo Moisés, é que as coisas reveladas pertencem a nós, as coisas não reveladas pertencem a Deus. O que é revelado é regra, o que não é revelado é exceção. E a exceção aqui é, você vai para o Egito sim. E é legal que... E por que isso é relevante? Porque José, ser um homem temente a Deus, poderia ser a primeira coisa que ele falasse, o senhor está se contradizendo, hein? A gente não pode ir para o Egito. Mas simplesmente não acontece isso. A Bíblia diz que ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, olha que lindo, presta atenção, não foi de manhã, mas foi durante a noite e partiu para o Egito. Quando Deus fala, a gente obedece na hora. A gente não fala, mas acho que se deixar para depois, a gente não fala. A Bíblia é cheia desses exemplos. Começa com o pai da fé. Você vai sacrificar meu filho e ele acorda logo pela manhã e vai fazer o que tem que fazer. A gente obedece a Deus. E eles partem, e aí se levanta Herodes, se sentindo enganado pelos magos e baixa a sentença. Todos os meninos de 2 anos para baixo serão assassinados. Daí que nós temos o cálculo de que então pode ser que os magos chegaram nesse período, entre 0 a 2 anos. Jamais na noite natalina, jamais no dia da natividade, mas quando Jesus já era um menino e não mais um bebê, é o que diz o texto para a gente. E aí se finda a narrativa com a seguinte palavra profética, a palavra de Jeremias. Se quiser ler em casa, 31:15. Herodes manda matar e vem o eco da voz profética. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu. Como? Para José? Em sonho.
no Egito e disse: levante-se, tome o menino, sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam atirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. A história de Natal é uma história de amor, do amor de Deus. A história de Natal é uma história de fé e obediência de José e Maria. A história do Natal é uma história de cuidado de Deus, do cuidado de Deus. E por último, a história do Natal é uma história de um Deus que começa uma história do início, com planos que são desenvolvidos até o final. E eu termino isso com minha última citação. Quem que o profeta Jeremias está mencionando aqui? Quem que Jeremias está mencionando aqui? Quem? Raquel. Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel. Quem que foi Raquel? Mulher amada de Jacó. É a mulher amada de Jacó. Se associou a Jacó, morreu no parto do seu filho Benjamim e foi enterrada em que cidade? Belém. Gênesis começa com essa história. Raquel enterrada em Belém. A história do Natal, a narrativa do Natal termina com a voz e com o choro de Raquel, daquela que foi enterrada em Belém, que foi cidade de Davi, cidade de Boaz, cidade do nosso Salvador. Mostrando que Deus tem controle de tudo. Ele então nos amou, Ele nos ama, Ele quer de nós fé e obediência. Fé e obediência mesmo quando não estiver fazendo sentido. Como não fez sentido para José e Maria. Ele quer fé e obediência quando a bênção que Ele nos dá acrescentar dores. A gente gosta do versículo, na bênção do Senhor não acrescenta dores. Não pegue a Bíblia fora de contexto, porque às vezes acrescenta. Às vezes acrescenta. O desenvolvimento dela, os porquês dela. A história do Natal é tempo para a gente lembrar que acreditar até o fim, obedecer até o fim e lembrar do cuidado dele e que ele tem controle de tudo. Sem se esquecer que a regra é o revelado e a exceção é o desconhecido. Porque o Deus que cuida, não cuida? Dei vários exemplos, cuida. Mas às vezes o cuidado dele não é a forma que nós queremos. E aí vira exceção. Mas o chamado que nós temos é o mesmo. O seu trabalho é acreditar, é obedecer, porque Deus é conosco. Emmanuel é conosco. Eu queria te encorajar nesse Natal a celebrar o amor de Deus, a receber do Espírito forças para permanecer firme com a sua fé, com a sua obediência, lembrando do cuidado dele. Também quero te encorajar a olhar para o redor e reconhecer os emissários de Deus, ora metafísico, ora além do físico. É aquilo que nos toca e a gente não consegue nem interpretar, mas fala, Deus me tocou, Deus falou comigo. Como? Não dá nem para explicar, falou, está aqui no meu coração. Às vezes também a natureza, que fala com quem olha para ela. Deus usou estrelas, Deus usa qualquer coisa. E lembrar também dos anjos, pessoas que estão ao nosso redor. Olha para quem está do seu lado e diga, você é um anjo ou um ser humano? Somos seres humanos, mas podemos funcionar como mensageiros, que é isso que um anjo é. Uma voz para trazer paz, para trazer alegria,
para trazer encorajamento, para falar, fica firme, você não está sozinho. Resgate nesse Natal o seu perfil angelical. Deixe eu ser uma voz que encoraja, ao invés de uma voz que destrói. Tudo isso porque Deus, Emmanuel, está conosco. Vamos ficar de pé para orar. Enquanto eu queria pedir que o Marcos e o André venham aqui, nós vamos cantar uma canção. Mas nós vamos orar primeiramente. Aleluia. Pode vir pegar o microfone. Oremos, irmãos. Emmanuel, Deus conosco, Deus está conosco, Deus presente para nos livrar, Deus soberano que nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos o sentido do Natal. Obrigado porque o Natal é primeiramente a história de um Deus que ama, que amou e que deu. Obrigado porque o Natal é um momento também para pensarmos na fé e obediência de José e Maria. De pensar em tudo aquilo que eles sofreram porque acreditaram em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós temos tanto a aprender com a Sua palavra. Sobre o Deus que cuida, sobre o Deus que protege, o Deus que quer nos colocar em lugares que Ele determinou antes da fundação do mundo, como aprendemos na menção de Belém, associado a Raquel lá no Gênesis, e ao término da narrativa, a Raquel chorando, pranteando, o exercício da história, que é controlada por Deus, mesmo quando a regra é anulada pela exceção. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que nos é revelado, permanecermos fiéis, sobretudo naquilo que não nos foi revelado, que também, Senhor, continuemos a acreditar e a dizer como Maria, cumpra-se em mim a Tua palavra. A fazer como José, obedecendo a sua ordem com prontidão. Se é na madrugada, é na madrugada. Se é de manhã, é de manhã. Se é ao meio-dia, é ao meio-dia. Ajuda-nos nesse Natal a resgatar a pronta obediência. Não quando nós queremos. Não no momento que acharmos oportunos. Mas assim que ouvirmos a Tua voz. Dá-nos um Natal, Senhor, de paz. Um Natal celebrando Cristo Jesus. E por último, Emmanuel, Deus conosco, eu te suplico. Ajuda-nos a aumentar nossa capacitação de anjos de Deus, de mensageiros de Deus, que tenham sempre uma palavra de encorajamento, de força àqueles que estão ao nosso redor. Deus, destrua dos nossos lábios toda palavra que causa dano. A palavra nos ensina que a língua é fogo. Oh Deus, bota fogo logo na nossa língua, purifica os nossos lábios, para que a gente possa somente ser objeto de bênção e não de maldição, objeto de fé e não de destruição, objeto de esperança. Com a mesma esperança que o Senhor tem quando olha para mim, um ser carnal, quando olha para o povo, quando olha para o homem e continua tendo esperança de que através de Jesus nós podemos deixar de ser seres carnais para seres espirituais. Bendito é o Teu nome. Que assim seja nesse Natal, que assim seja em todos os nossos dias, em nome de Jesus. Podem se sentar, nós vamos cantar uma canção. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.